Presidente, começo por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, queria colocar-lhe uma questão que ainda não foi colocada hoje e que eu estranho que não tenha sido colocada hoje, porque julgo que é uma das questões centrais que nós temos hoje para discutir, e que é a questão de saber se a Sra. Ministra está ou não a retirar com uma mão aquilo que dá com a outra. Queria saber, Sra. Ministra, se a senhora confirma ou não o cancelamento do concurso dos apoios pontuais para o segundo semestre de 2010. E queria saber se, confirmando o cancelamento do concurso para os apoios pontuais, a verba que está em questão é ou não de 800 mil euros e se esses 800 mil euros correspondem ou não aos 10% dos cortes que iam ser impostos no não cumprimento dos contratos. E digo-lhe isso, Sra. Ministra, porque nós receamos que o não lançamento dos concursos dos apoios pontuais para o segundo semestre seja a forma do Ministério poupar aquilo que afinal disse que não ia poupar quando agora anunciou este recuo em relação ao corte dos 10%. E, portanto, queremos saber se o Ministério está ou não a retirar com uma mão aquilo que dá com a outra. E queremos saber, Sra. Ministra, também ainda alguma coisa mais sobre os cortes de 10% que estavam anunciados em relação aos quais o Governo recuou, porque ainda assim há informações que têm que ser prestadas. E queríamos saber, Sra. Ministra, porque é que só se colocou no Ministério da Cultura a possibilidade de não cumprir contratos e compromissos assumidos anteriormente. Este é o único Ministério onde esta questão se coloca. E, portanto, queremos saber que motivo é que leva a desvalorizar a política cultural desta maneira. E queremos saber, Sra. Ministra, qual é a razão de ciência que justifica este montante dos 10% no incumprimento desses contratos o incumprimento desse que estava previsto. Porque queremos acreditar que estes 10% não são um número mágico que tenha caído do céu, queremos acreditar que ele tem uma razão objetiva e queremos perceber qual é a definição, quais são os critérios que levam à definição destes 10% nos cortes. Aí queremos ainda esclarecer outra questão, Sra. Ministra. Queremos saber qual é a perspectiva que se coloca em relação às restantes restrições orçamentais. Como a Sra. Ministra sabe, há outras restrições orçamentais que decorrem do Decreto-Lei 72A, particularmente aquelas que têm a ver com as cativações previstas no artigo 3º, e, portanto, queremos saber se o único recuo do Governo é em relação aos 10% nos contratos que já estão assinados, ou se também em relação a estas questões, a estas outras restrições, particularmente as que resultam do artigo 3º, as cativações que resultam do artigo 3º, se há outros recuos em relação a esta matéria. E queremos saber também, Sra. Ministra, em relação à anunciada redução da cativação dos 20% para os 12%, para os 12,5%, gostaríamos que a Sra. Ministra pudesse dar aqui uma explicação mais, apesar das informações que já nos deu, uma explicação mais exata daquilo, de onde decorre esta redução da cativação, e queremos saber como é que o Ministério vai ver reduzida esta cativação, porque a verdade é que nós temos um decreto-lei publicado que aponta para uma cativação de 20%. E, portanto, queremos saber se a palavra dada pelo Sr. Primeiro-Ministro em relação à redução se vai traduzir num novo decreto-lei que altera este, ou se, pura e simplesmente, o Governo vai incumprir este decreto-lei para reduzir essa cativação dos 20% para os 12,5%. Queremos saber como é que isso vai acontecer, porque gostaríamos de ter uma base sólida para apreciar essa redução da cativação dos 20% para os 12,5%. Uma outra questão, Sra. Ministra, tem que ver com uma outra restrição orçamental que resulta do artigo 6º do Decreto-Lei, se não me engano, e que tem que ver com as transições de saldos. Como a Sra. Ministra sabe, o artigo 6º do Decreto-Lei prevê a devolução de saldos resultantes da execução orçamental de 2009. Queremos saber, Sra. Ministra, como é que isto vai proceder no Ministério da Cultura. E esta questão é uma das questões determinantes. E digo-lhe porquê, Sra. Ministra. Eu acabei de fazer uma consulta muito rápida aos mapas do Orçamento de Estado e o montante que está inscrito no Orçamento do Ministério da Cultura, resultante da transição de saldos, são 18 milhões de euros. Queremos saber se estes 18 milhões de euros que estão inscritos no Orçamento de Estado como transições de saldos vão ou não sofrer alguma redução por força da sua entrega ao Tesouro, como está previsto no Decreto-Lei 72A de 2010, no artigo 6º. E queremos ainda saber, Sra. Ministra, para concluir, que medidas é que já foram adotadas em relação à preparação dos concursos para 2011, que perspectivas é que já existem
em relação às verbas a atribuir, quais vão ser as flutuações das verbas, vai ou não haver menos verbas que houve este ano, como é que elas se vão distribuir, e queremos saber também, em relação a uma matéria que a Sra. Ministra assumiu publicamente, em relação à discriminação negativa sofrida pela região do Alentejo, que medidas é que foram adotadas no âmbito destes concursos para 2010, que medidas é que foram adotadas para corrigir essa discriminação negativa que a Sra. Ministra reconheceu que existia na região do Alentejo. Muito obrigado. Para uma interpelação à mesa, Sr. Faça favor, Sr. Deputado. Para pedir que seja entregue à Sra. Ministra uma impressão da página da Direção-Geral das Artes, onde se anunciava em 2009 a abertura do concurso dos apoios pontuais para o segundo semestre de 2009. E aquilo que diz o site da DG Artes é o seguinte, Sra. Ministra. É agora aberto o concurso para apoios pontuais para o segundo semestre de 2009, com o montante disponível de 800 mil euros. Para o segundo semestre. Igual àquele que ocorreu no primeiro semestre de 2009. E, portanto, Sra. Ministra, aquilo que queremos saber é se isto consubstanciou ou não o corte da verba que estava disponível ou não para os apoios pontuais para 2010.